Dia 29. Aceitando sua missão. Foi o próprio Deus quem fez de nós o que somos e nos deu uma vida nova de parte de Cristo Jesus. E muitos séculos atrás, Ele planejou que gastássemos essa vida em auxiliar aos outros. Efésios 2:20. Eu te glorifiquei na terra, pois concluí até o último detalhe o que me deste para fazer. João 17:4. Você foi posto na terra para fazer uma contribuição. Você não foi criado apenas para construir recursos, para comer, respirar, ocupar espaço. Deus te projetou para que sua vida faça uma diferença. Apesar de muitos livros de sucesso informarem como tirar o máximo da vida, não foi para isso que Deus o criou. Você foi criado para acrescentar à vida da terra, não apenas para extrair. Deus quer que você desenvolva algo. Esse é o quarto propósito que Deus tem para sua vida e se chama ministério ou serviço. A Bíblia fornece os detalhes. Você foi criado para servir a Deus. A Bíblia ensina: Deus nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Essas boas obras são o seu serviço. Sempre que você serve às pessoas de alguma forma, você está, na verdade, servindo a Deus e cumprindo um de seus propósitos. O que Deus falou para Jeremias também vale para você. Antes que eu fizesse no útero da sua mãe, eu o escolhi. Antes que você nascesse, eu o separei para uma obra especial. Você foi posto neste planeta para uma missão especial. Você foi salvo então para servir a Deus. E a Bíblia ensina que foi Ele quem nos salvou e nos escolheu para seu santo trabalho. Não porque merecêssemos, mas porque esse era o plano muito antes do princípio do mundo. Mostrar o seu amor e a sua bondade para conosco por meio de Cristo. Deus o redimiu para que você pudesse exercer sua santa vocação. Você não foi salvo pelo serviço, mas foi salvo para o serviço. No reino de Deus você tem um lugar, um propósito, um papel e uma função a cumprir. Isso dá à sua vida enorme importância e valor. Comprar sua salvação custou a Jesus a própria vida. A Bíblia nos recorda: vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus com seu próprio corpo. Não servimos a Deus por causa de culpa, medo ou mesmo obrigação, mas pela alegria e profunda gratidão pelo que Ele fez por nós. Nós lhe devemos a vida. Pela salvação, nosso passado foi perdoado. Nosso presente faz sentido e nosso futuro é seguro. À luz dessas incríveis vantagens, Paulo concluiu: por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo dedicado ao seu serviço. Outro termo relativo a servir a Deus que é mal compreendido pela maioria das pessoas é a palavra ministério. Quando a maioria das pessoas escuta ministério, pensa em pastores, padres e sacerdócio profissional. Mas Deus diz que cada membro de sua família é um ministro. Na Bíblia, as palavras servo e ministro são sinônimas, assim como serviço e ministério. Se você é cristão, é um ministro. E quando está servindo, está ministrando. Quando a sogra de Pedro, enferma, foi curada por Jesus, ela instantaneamente se levantou e começou a servi-lo, usando seu novo dom de saúde. É exatamente isso que devemos fazer. Somos curados para ajudar aos outros. Somos abençoados para ser uma bênção. Somos salvos para servir e não para ficar sentados esperando pelo céu. Você nunca se perguntou por que Deus não nos leva para o céu imediatamente após aceitarmos a graça de Deus? Porque Ele nos deixa em um mundo decadente? Ele nos deixa aqui
para cumprir seu propósito. Uma vez que você esteja salvo, Deus pretende usá-lo para seus objetivos. Deus tem para você um ministério em sua igreja e uma missão no mundo. Porque você é chamado para servir a Deus. E esse chamado deve ser muito claro. Devemos pensar nele. Não é somente para missionários, pastores, freiras e outros obreiros de tempo integral. A Bíblia diz que todo cristão é chamado para servir, e seu chamado para ser salvo inclui o chamado para servir. Ambos são o mesmo chamado. E independentemente de seu emprego ou carreira, você é chamado para ser um cristão servindo em tempo integral. Um cristão não servo é uma antítese. A Bíblia diz: Deus nos salvou e nos chamou para sermos o seu povo. Não foi por causa do que temos feito, mas porque este era seu plano e por causa da sua graça. Pedro acrescenta: vocês foram escolhidos para falar sobre as excelentes qualidades de Deus que o chamou. Sempre que você faz uso das habilidades que Deus lhe concedeu, ajuda outros e está cumprindo o seu chamado. Uma razão pela qual você precisa estar vinculado na igreja é o cumprimento do seu chamado para servir aos outros crentes de maneira prática. A Bíblia ensina a todos vocês juntos, são o corpo único de Cristo, e cada um de vocês é um membro separado e necessário a Ele. O seu serviço é desesperadamente necessário no corpo de Cristo. Cada um de nós tem um papel a desempenhar, e cada um deles é importante. Não existe serviço pequeno para Deus, tudo importa. Do mesmo modo, não existem ministérios insignificantes na igreja. Alguns são visíveis e alguns são desempenhados nos bastidores, mas todos são valiosos. Ministérios pequenos ou velados fazem frequentemente uma grande diferença. Em minha casa, uma luminária mais importante não é o enorme lustre da sala de jantar, mas a pequena luz noturna que me impede de tropeçar quando levanto à noite. Não há uma correlação extra entre tamanho e importância. Todo ministério é importante, porque todos dependemos uns dos outros para funcionar. A ordem é servir a Deus. Jesus foi categórico. A atitude de vocês deve ser igual à minha, porque eu, o Messias, não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida por muitos. Para os cristãos, servir não é questão de opção. Não é algo de ser encaixado em nossas agendas, caso haja tempo disponível. Servir é o núcleo da vida cristã. Jesus veio para servir e para dar. Esses dois verbos também devem servir para definir sua vida na terra. Serviço e doação resumem o quarto propósito de Deus para sua vida. A Madre Teresa disse certa vez: viver em santidade consiste em realizar a obra de Deus com um sorriso. Jesus ensinou que a maturidade espiritual nunca é um fim em si mesma. Maturidade é para o ministério. Nós crescemos para nos doar. Seguir aprendendo mais e mais não é o suficiente. Precisamos agir de acordo com o que sabemos e pôr em prática o que afirmamos acreditar. Impressão sem expressão causa depressão. Estudar sem trabalhar leva à estagnação espiritual. A antiga comparação entre o Mar de Galileia e o Mar Morto ainda é verdadeira. O Mar da Galileia é cheio de vida porque recebe água e também a escoa. No Mar Morto nada vive, pois, ao contrário do primeiro, não há saída de água. Servir é o contrário à nossa inclinação natural. Na maior parte do tempo estamos mais interessados em nos servir do que no serviço. Dizemos: estou procurando uma igreja que atenda às minhas necessidades e me abençoe. E não, estou procurando um lugar onde possa servir e ser abençoado.
Que diferença! Esperamos que outros nos sirvam e não ao contrário. Mas, à medida que amadurecemos em Cristo, o foco de nossa vida deve ser deslocado progressivamente para termos uma vida de serviço. Um seguidor de Jesus maduro deixa de perguntar quem irá alcançar minhas necessidades e começa a perguntar as necessidades de quem eu vou alcançar. Você alguma vez já fez essa pergunta? Preparando-se para a eternidade. No fim da sua vida na terra, você ficará perante Deus e Ele avaliará como você serviu aos outros com sua vida. A Bíblia fala, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Pense nas implicações disso. Algum dia Deus irá comparar quanto tempo e energia gastamos conosco em relação ao que utilizamos para servir aos outros. Neste momento, todas as desculpas para o egoísmo soarão vazias. Eu estava muito ocupado, ou eu tinha meus próprios objetivos, ou eu estava preocupado em trabalhar, me divertir, ou em me preparar minha aposentadoria. Todas as desculpas, a elas Deus responderá: sinto muito, resposta errada. Eu o criei, salvei, chamei e ordenei a você que tivesse uma vida de serviços aos outros. Qual parte você não entendeu? Você dará sua vida por algo? O que será? Uma carreira? Um esporte? Um passatempo? Fama? Riquezas? Nenhuma dessas coisas será importante para sempre. Servir é o caminho para a verdadeira importância. É através do ministério que descobrimos o significado da vida. A Bíblia diz, todos achamos nosso significado e função como parte do seu corpo. Ao servirmos juntos na família de Deus, nossa vida assume uma importância eterna. Paulo disse, quero que vocês pensem como tudo isso torna vocês mais importantes, não menos por causa daquilo que vocês são parte. Deus quer usá-lo para que você faça diferença no mundo. Ele quer trabalhar por meio de você. O que importa não é a duração da sua vida, mas a contribuição que ela dá. Não quanto você viveu, mas como viveu. Se você não está envolvido em algum serviço ou ministério ou trabalho na igreja, que desculpa tem usado? Abraão era velho, Jacó era inseguro, Lia era sem atrativos, José foi maltratado, Moisés gaguejava, Gideão era pobre, Sansão era codependente, Raabe era imoral, Davi teve uma amante e todo tipo de problemas familiares. Elias tinha tendências suicidas, Jeremias era depressivo, Jonas era relutante, Noemi era viúva, João Batista era excêntrico para dizer o mínimo, Pedro era impulsivo e temperamental, Marta se preocupava demais, a mulher samaritana teve vários casamentos fracassados, Zaqueu era indesejado, Tomé tinha dúvidas, Paulo tinha saúde fraca e Timóteo era tímido. Aí está uma boa variedade de desajustes, mas Deus usou cada um deles a seu serviço. Ele também usará você, se deixar de dar desculpas. 29º dia, pensando sobre meu propósito. Um tema para reflexão. Servir não é questão de opção. Um versículo para memorizar. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Efésios 2:10. Uma pergunta para meditar. O que está me impedindo de aceitar o chamado de Deus para servi-lo? Muito bem, amanhã vamos continuar estudando o dia 30, moldado para servir a Deus, e Deus está fazendo essa obra contínua. Assim que abra seu coração a Deus
e vamos à ação. Um grande abraço.